Muito bem, meus queridos. Estamos começando mais um Deus Zebra edição de gala hoje. Hoje, edição de gala, Carlos Garcia, meu brother de longa data, F1 Mania. Isso. E vamos aplaudir Reginaldo Leme, uma lenda do jornalismo esportivo brasileiro. Obrigado. Não só da Fórmula 1, porque eu sei que gosta de futebol também. E é corintiano! Não faz isso, que não. cara. É assim que você trata seus convidados? Tô brincando. Com todo respeito. Tô brincando, mas bem que podia, né? Não, deixa do jeito que tá bom. É flamenguista? Não, São Paulino? Isso. São Paulino. Isso. Ah, por isso que você já... A frase não tá... Mas deixa do jeito que tá bom. Hoje em dia não dá para falar muito, né, de São Paulo. Mas acompanha ainda o São Paulo? Não, acompanho futebol. Olha lá, o São Paulino nesse plantão aí, ó. Eu acompanho futebol. No geral. Gosto de um bom O que dá futebol. para acompanhar... Por exemplo, não perdi um jogo, Palmeiras e Flamengo. Né? O São Paulo, às vezes, eu fico sabendo que não, eu não fico sabendo que jogou. Assim, ultimamente. Mas ultimamente ninguém fica sabendo, porque não joga. Só entra em campo. Boa. Mas o que ele falou, ele gosta de um bom futebol, então não tá acompanhando. Falando de futebol. Boa. Você já trabalhou? sim. Qual foram as editorias de futebol? Eu trabalhei muito no futebol, porque quando eu entrei no Estadão, na imprensa escrita, a meta da gente como estagiário era alcançar o futebol. E quando eu atingi um time grande de São Paulo, que foi o Palmeiras, fiquei lá por muito tempo. Foi com o Palmeiras que eu comecei a sair do Brasil em excursões. Fomos longe. Na Copa de 70, por exemplo, nós fizemos uma excursão longa em que o Leão, que depois veio a ser convocado para a seleção, ele estava com a gente. Ele deixou a delegação para ir para o México em 70, e aí foi substituído lá, e acabou que o Raul Marcel, goleiro que depois se tornou um grande amigo meu, cara, ele acabou com o jogo. Cara. Num jogo em San Siro, contra o Milan, nossa, ele arrebentou. É um grande amigo até hoje. Olha que legal falar com o Reginaldo Leme de futebol, cara. Aí Maravilhoso eu fiz Copa do Mundo, eu fiz 2, mas eu tive presente em 4. Tipo assim, não, minto, 78 na Argentina, eu não tive presente na Copa, mas eu fiz, tinha acabado o GP de Fórmula 1 era em janeiro, a Copa era julho, então eu fiquei uma semana lá fazendo só trabalho de Copa do Mundo. Agora, em 74, sim, eu fui para a Alemanha no pré-Copa, trabalhei um pouco lá, mas as Copas que eu fiz mesmo foram 82 e 86. Ah, que legal. Como repórter? Como repórter. Globo? 80... Nada de comentário. 74 Globo também? 74 Globo? Não, 74 Estadão. Estadão, tá. Nada de comentar, né? Não vou me atrever, que é incrível, cara. Eu amo futebol, mas eu não sei enxergar aquilo que um Casagrande fala, defesa de 4, defesa de 3, linha de 3... Mas não enxergo fala isso. também que é um ou outro que sabe, viu? Se você começar a assistir... O Caio explica isso muito bem. Caio. O Júnior, né? Enfim. O Júnior aí é... Mas você sabe que você fez um comentário, era outro momento, né? Porque você fala, o goleiro ficou um grande amigo, aconteceu com pilotos também, de eventualmente ter uma amizade mais próxima. Era outro momento. Hoje em dia não se vê isso mais, né? Completamente diferente. Eu tanto fui amigo do Raul Marcel, como fui e sou amigo do Leão. Só que o Leão, nessa fase, a minha mulher, que morava é mulher até hoje, eu namorava ela na Avenida Pompeia, ela morava. E a mulher do Leão, também mulher até hoje, a Ivani, morava na Avenida Pompeia. Então, e o Parque Antártico eram os treinos. Então, a gente saía os 4 juntos, mas muito, sim. Quase, toda semana com certeza. Até tem uma história gozada, uma vez nós fomos num baile em São José dos Campos. Imagina, naquela época, eu com meu Fusquinha. Era 70 chutando na Dutra. Meu Fusquinha de uns 4 anos atrás, já, mas estava bom. E, assim, eu tinha o pai de um amigo meu que brincava com a gente, o pai do Tuca Pereira de Queiroz, que era jornalista também, ele dizia assim, vocês são daqueles que entram no posto, não lembro o valor, não lembro a moeda, vamos lá, põe R$2 e fica com 10 centavos. E era assim, era o que tinha. Então, quantas vezes eu fiquei na rua sem gasolina? Só que aí nós fomos a São José dos Campos. Eu olhei ali e falei, não, dá para ir, dá para chegar. Não deu. Na volta, no meio da Dutra, graças a Deus os tempos eram outros. Imagine, acabou. Eu deixei o Leão com as 2 meninas, peguei uma carona, fui 5 quilômetros para frente num posto de gasolina, venderam aquela sacolinha de
de plástico que existia, atravessei a pista, voltei para abastecer o carro para a gente chegar em São Paulo. Imagine hoje deixar as duas meninas ali. O Leão era forte, mas também não é tanto. Leão, um abraço pro Leão que já esteve aqui com a gente. Oh, o que Leão bom, que bom. já esteve aqui com a gente, deu uma Que baita bom. entrevista Leão, aqui. cara, gosto muito de falar desse tempo, tá bom? Abração, meu amigo. Leão tá bravo com o Ancelotti. Aí Brigou com o Ancelotti lá no... Ô, Leão, não gostei disso, não, de você falar aquilo na frente dele. Eu achei que você foi indelicado, hein, velho? Mas Mas eu sei que é como você pensa. Bom, o Leão, ele é do jeito dele e não tem conversa, né? Mas antes da gente entrar na Fórmula 1, falar do seu livro, dos próximos passos aí também, eu acho muito legal. Relação com o Leão, o São Paulo seu, que mais marcou, qual que foi? Você que é São Paulino, Regis? Só para ter aquela pontinha de futebol aqui no programa que a galera gosta. Tele Santana, né? A fase Tele Santana. A única coisa que a gente pode dizer até hoje é que somos o único clube brasileiro tricampeão do mundo. Tá acabando, era muito mais coisa, Não, agora não tá fala acabando, assim, tá não fala acabando, assim. tá acabando. Tá diminuindo. Tá diminuindo, você sabe, pô. Você sabe, tá acabando. Eu isso vi aí. esses dias um comentário do também grande amigo meu, ai meu Deus, tá vendo como é que tá a memória? Tudo bem. Não, mas é um que todo mundo conhece, da Band, da Jovem Pan, ai meu Deus. Se lembrar, pode falar aqui, hein? É, lembrar, isso. pode... Lembra aí, todo gente. mundo pode participar aqui, hein? Oh, meu Deus, espera aí. Não é possível. Nós vamos editar isso ou não? Não, esse aqui vai direto. Ai, que chato. Vai direto, mas não tem problema. Então, eu não vou falar o nome para não... porque senão vai ficar comprometer. chato com ele. Cara, ele é meu amigo. Mano. Poxa. Você vai lembrar daqui a pouco, no meio do programa. sempre você vai assim. ver. Não é assim? É assim Então mesmo. nem vou falar o resto. Vamos lá. Em nome da BetSul, sua bet de norte a sul, depósito a partir de R$1. Olha eu ali, ó, indicando para você. Depósito a partir de R$1, Garcia, para você fazer o seu jogo na BetSul. Apenas para maiores de 18 anos e faça o seu jogo com moderação. QR Code está aqui na tela, aproveite, é para você se divertir, essa é a ideia, né? Sempre com moderação, não é isso, meu querido Garcia? Boa, Daqui a pouco vamos falar da Lid Travel e agradecer a presença do Reginaldo Leme aqui, que é uma honra pra gente, Regi, ter uma horinha com você aqui, nós que somos seus fãs antes de qualquer coisa, né? A gente cresceu assistindo você e somos muito fãs do seu trabalho, tá com um livro também, né, Garcia? Isso, muito além do Reginaldo. grid. Quer contar do livro, Regi, antes de falar de Fórmula 1? Você não aguenta mais. Todo mundo pergunta as mesmas coisas para ele. Ele não aguenta mais. Fala do teu livro, é mais legal. É muito Eu legal. tenho duas publicações, né? O anuário, que a gente está no ano 34, vai sair o 34º, mas tem aí 33. Eu acho que não sei se vocês já têm, mas eu trago para vocês, se não tiver aqui. Você tem aí, Henrique, lá fora? Então ele vai buscar um anuário aí para a gente mostrar. E tem o meu livro de publicação, livro de histórias, né? Esse livro chama Muito Além do Grid. Gostaria que todos comprassem, mas a boa notícia é que está esgotado. Ah, olha só! Mas nós vamos fazer um outro, vamos fazer uma segunda edição, até com novas histórias, acrescentar alguma coisa, e olha, é uma leitura imperdível. Você sabe só para entender o que ele focou nesse livro aí, para a gente... São as histórias que eu vivi na Fórmula 1. Então, não é especificamente para o fanático. É para quem gosta de uma boa leitura, porque eu conto histórias eu viajando no mundo da Fórmula 1, né, correndo o mundo na Fórmula 1. Inclusive nos primeiros anos com a minha mulher, que a gente se casou para ir para lá, acompanhar a dureza de falta de dinheiro, pagar isso, pagar aquilo. Eu sei bem como é isso. Pegar carona, pegar carona, olha só. Mas, enfim, tem histórias muito, muito boas nesse sentido. E o capítulo 1, aí eu toco especificamente num assunto que todo mundo já conhece amplamente, mas lá eu dou uns detalhes interessantes de como foi a minha briga com o Senna, né? E depois como a gente reatou e tal. Mas, enfim, está lá resumido, é uma coisa criada por terceiros. Existem terceiros em todo esse lugar e eles quase sempre são haters, né? A palavra é nova, mas a modalidade já é antiga. Você lida muito com isso, nós lidamos muito com isso. E eu quero que eles se danem, porque eu não estou nem aí com eles. Porque naquele momento me tocou porque influenciou outras pessoas, influenciaram o Senna. Não foram exatamente haters, mas foram pessoas que eram... Aqueles terceiros que ficam aqui, então, né? Isso aqui. Já que você pessoas do círculo dele. Nesse assunto...
Vamos falar dessa história, então. Eu juro que eu não ia perguntar isso. Imagina. Eu prometi que eu não ia perguntar, mas o Regi falou. E tá no livro, hein, pessoal? E quando sair Os a detalhes segunda vão tá edição, lá. o Regi vai fazer a divulgação. A gente faz aqui também com o maior prazer quando sair a próxima edição aí. Mesmo se É leitura você não puder vir, obrigatória, a gente coloca o livro aqui na mesa, deixa um ano inteiro aqui o teu livro, Regi. Tá bom. Vou resumir bastante. Em 1990, a gente já vinha num desgaste. Assim, desgaste por quê? Porque, acima de tudo, eu sou jornalista. Eu sou era amigo dele, fui amigo dele até o fim, mas acima de uma amizade existe o jornalismo. Não é que é acima de uma amizade, não. Respeitando a amizade, mas existe um jornalista. Se você tiver uma notícia, não é porque o cara é seu amigo que não vai publicar. Você tem umas formas de publicar ou de tornar isso público, mas respeitando a amizade sempre, né? E não foi por isso, porque nunca aconteceu isso entre nós. Mas, baseado nisso, aí os mal-intencionados começaram a minar a cabeça dele de que, olha, o Reginaldo fala uma coisa assim que ele não é tão seu amigo. Imagine, cara. A minha história com o Ayrton, em 1978, ele corria de Fórmula Ford de 2000, num grande prêmio da Alemanha, fazia preliminar, ele ganhou a corrida, e nos treinos, não me lembro se na sexta ou sábado, ele saiu dos treinos e foi bater na porta do meu hotel, em Heidelberg, na Alemanha, lá todos os hotéis bem simples, hotéisinho de 3 andares, sem elevador, sem nada. Ele saiu do dele, foi bater na porta do meu, subiu escadas para bater, e minha mulher estava lá e minha filha nessa corrida, fala, puxa, ele não chegou ainda, porque ele está no autódromo, ele trabalha até muito tarde e tal. Ele falou assim, não, então eu volto. Só que em vez de voltar, ele esperou 3 horas sentado na recepção. Uma recepção, cara, não é uma recepção, entendeu? Eram 2 cadeiras e uma mesa. Então ele esperou ali e falou, olha, eu sou Ayrton Senna, vim aqui para te conhecer. Eu falei, você vai falar que é Ayrton Senna? Eu já sei, que prazer em te conhecer, mas já sei, já acompanho, sei dos seus feitos lá no kart. Na época do kart no Brasil, eu não acompanhei ele no kart porque eu já vivia na Europa com a Fórmula 1. Né? Depois passei a acompanhá-lo lá. Então, sou amigo dele desde essa época. Para entrar na Fórmula 1, ele pedia conselhos para mim do que fazer, do que isso e aquilo, que caminho seguir, como é que ele tinha que se relacionar com as pessoas. Graças a Deus, ele pedia conselho. Você foi um coaching assim, dele, assim, de certa forma. Né, eu era um pouco mais velho, ele confiava muito em mim, porque a amizade era... Sabe o que é amizade? Amizade. Uma vez, por exemplo, a gente já estava na Fórmula 1. Ele não sei se ele já estava na Toleman ou na Lotus, acho. Teve uma corrida em Buenos Aires, naquela época a gente pegava o voo para a Europa em São Paulo, a gente pegava uma ponte aérea em São Paulo, desembarcava no Galeão e esperava o voo internacional para ir junto. Então eu fui com ele até o Galeão, ficamos lá sentados esperando, e o voo que veio de Buenos Aires trazia alguns pilotos que tinham corrido lá 2 semanas antes. Vários italianos, né? Patrese, Alboreto, De Césares, o Ed Sheever, que era americano, mas casado com a irmã irmã da mulher do Patrese. Então, era um grupinho que estava sempre junto, meus amigaços. E nós entramos no voo, então, sentamos na cadeira lá, ele entrou junto comigo, ele passou pelos caras e não falou um oi, né? Sei lá, distraído, qualquer coisa assim. Quando nós sentamos, eu bati no joelho dele assim e falei, cara, não te entendi, você passou na frente de fulano, que correm com você e você não cumprimentou. Ele levantou, foi lá cumprimentar, voltou, sentou do meu lado e falou assim, é isso que eu quero de um amigo. E sempre que achar que deva falar alguma coisa comigo, e fala. E foi assim a vida inteira. Quer dizer, isso é amizade, né? Mas, enfim, o cara cresce muito, internacionalmente. Muito grande, muito. Nível de Pelé, né? No mundo. Então... não é que isso permita a ele... Em cima as pessoas de terem educação, né? Claro. Não, educação não, de continuar sabendo quem são os amigos. Mas ele perde um pouquinho o pé da história, porque em vez de ser cercado por 10 pessoas, ele é cercado por muita gente 100. orbitando. É o que acontece com o Neymar, né? Poxa, quantos maus conselhos ele recebe, cara.
Eram os quantos, parças do Senna, né? É. Como a gente fala hoje. E aí botaram na cabeça dele coisas assim. O que, que inventaram para ele, Regi, nessa época? Tipo, usavam muito a minha amizade com o Piquet. Usavam, ele gosta mais do Piquet, ele dá atenção mais para o Piquet. Coisa que nunca foi verdade, porque o Senna, morando em São Paulo, eu almoçava com ele. A gente frequentava muito o Esplanada Grill, eu era quase sócio lá, digamos assim, porque eu era sócio deles em outras casas. Então a gente almoçava junto semanalmente, jogava tênis junto. O Piquet não, o Piquet morando em Brasília, eu em São Paulo. Naquela época o Piquet mal vinha em São Paulo. Hoje ele vem bastante por causa dos negócios dele. Né? E quem fez isso fez sabendo que a grande ferida para ele ia ser o Piquet, né? Então usou direitinho, claro, blá, usou blá, blá. direitinho. E aí ele foi assim, envenenado de tal forma que no Grande Prêmio do Japão de 90, ele resolveu que não daria entrevista para mim. Só que eu não sabia. Eu fui para o Japão sem saber. E cheguei lá, alguém me falou, algum jornalista estrangeiro falou assim, olha, ouvi dizer uma coisa assim. Eu falei, não é possível, ele é inteligente o suficiente, profissional o suficiente para saber que não está falando comigo, mas sim com os milhões de brasileiros lá. Mas, batata. Mas como eu estava com essa pulga atrás da orelha, eu pedi para o cinegrafista, que era um japonês, e já saí filmando, quando eu fui falar com ele. Aí ele disse, bom, com você eu não falo mais. Falei, não, mas não é comigo, você está falando com milhões de brasileiros. Não, mas através de você eu não falo. Bom, aquilo, obviamente, para mim, na Globo, criou um sério problema. Né? Falei, como é que eu vou sobreviver na Globo com isso? Que o cara, o ídolo principal. Mas aí achamos um jeito naquela corrida de peguei um jornalista do Globo, o Celso Itiberê, que fez por mim. Não? E aí voltamos, era final de campeonato, voltamos, começamos a rediscutir na Globo aquela coisa toda. Então a Globo resolveu contratar um repórter, que foi até o Roberto Cabrini, e eu fui promovido comentarista. Isso acabou te gerando uma... O nome do capítulo é Como Fui Promovido na Globo. Então, fui promovido, mas não precisava mais falar com ele. Mas aí o tempo passa, aquela coisa toda. Um dia ele me procurou e tal. Assim, o Senna nunca pediu desculpas para ninguém. Não é desse tipo, nunca foi desse tipo. A forma como ele me procurou e dizendo, olha, eu vejo que você respeita muito o nosso distanciamento, né? Procura ficar perto para ouvir o que eu estou dizendo, mas não entra para fazer pergunta, aquela coisa. Eu acho isso muito ético e tal. Então, vamos botar uma pedra em cima daquilo tudo e acabou. Isso foi em 92. Partiu dele também, né? Partiu dele. Isso, para mim, é um pedido de desculpas e eu agradeço, porque não me importa se depois ele falou assim, pois é, nós dois erramos. Nós dois é muita gente para esse caso. Eu não errei em nada, mas tudo bem, claro, nós dois erramos, pronto. Essas e muitas outras histórias no livro do Reginaldo Leme, que vendeu tudo. Mas vai ter outra edição. Vai ter outra edição e a gente vai falar muito disso aí. Antes da sua pergunta, Garcia, só pedir para o pessoal acessar a Lead Travel para você que vai fazer sua viagem corporativa. Quer mandar toda a sua equipe da tua empresa para assistir o último grande prêmio aí, de repente, ou o primeiro grande prêmio do ano que vem? Vai pela leadtravel.com.br, que é a sua melhor opção para você viajar com tranquilidade e sem estresse, meu querido Carlos. Se eles me convidarem, eu vou ver a Austrália. Olha aí, tá vendo? Tá aí, ó, já avisa o Guilherme lá. É isso aí, leadtravel.com.br. Vai lá, Garcia. Vocês falaram do livro. O livro eu costumo falar que, pra gente que trabalha com comunicação, ele é leitura obrigatória. Pra gente que, eu, jornalista, trabalho com automobilismo, mais obrigatório ainda, pelas lições, inclusive, que tem lá. E conta histórias de vida também, inclusive de fora da Fórmula 1. Você sabe que tem coisas, antes de entrar em assunto de Fórmula 1, quando traz um convidado da área, o Alfinete gosta de explorar outros temas de vez em quando. E tem uma coisa que pouca gente cita, mas que é legal, porque às vezes a gente fala assim, quem é, sei lá, o Mick Schumacher, é o filho do Schumacher, quem é o Zig Marley, a gente sempre carrega. E o Reginaldo, ele construiu uma história tão brilhante que ele não passa por isso, mas não fosse a história brilhante que ele construiu, as pessoas iam perguntar, quem é Regi Leme? As pessoas iam falar assim, ele é irmão do baterista do Mutantes. Com muito orgulho. Né? Com muito orgulho. Então essa é uma história legal, que o Reginaldo é do rock também, tem isso que pouca gente comenta também, ele é irmão do Dinho Leme, que foi baterista dos Mutantes, que é uma das maiores bandas de rock da história desse país. Né? E foi, durante um tempo, o melhor baterista do país, considerado por todo mundo.
Eu, por exemplo, hoje, graças a Deus, sou super amigo do Juba, da Blitz, né? Juba, um beijo, cara. Você sabe o quanto eu gosto de você. A gente fala Que entrou no lugar do Lobão, né? Lobão que fala que foi ele que botou o nome na banda. Toda entrevista que ele dá, ele faz questão de falar isso. Mas então, você vê, eu falo muito com o Juba sobre isso, sobre baterista. Qualquer vídeo de baterista, eu mando para ele e para o Dinho e tal. Ele tem um respeito pelo Dinho, assim, absurdo. E a gente se encontra muito. O Juba é um aglutinador, então ele reúne o pessoal do rock antigo brasileiro e uma vez por mês a gente faz uma pizzada. Olha aí. Uma pizzada ali nos Jardins. E agora tem a próxima, acho que é dia 12 de dezembro, que é a final do ano. Vai estar todo mundo da velha guarda, cara. É lindo. Olha que legal. E você convivia assim um pouco com a banda na época? Tinha tempo para isso? Não, eu convivia com os Mutantes, sim. Isso, é? Direto. Não, aí direto. Desde a formação. É mesmo? Desde antes da formação. Tem pessoas com a Rita também. Então, tem pessoas que não participam da banda, não participaram da banda, como o Rafael, como a Sueli, que tinha uma banda com a Rita antes disso, que eu já era amigo deles, já era amigo da Rita, já era do Arnaldo, do Sérgio. Assim, um dia que você quiser, eu mando as fotos nossas com eles, assim, maravilhosas. Vivi com eles. Depois, quando eles formaram, os ensaios eram no estúdio, na casa do Serginho, na Venâncio Aires, lá na Pompeia. No fundo tinha um estúdio bacana. Para você ter uma ideia, o pai deles, pai do Sérgio e do Arnaldo, o pai e a mãe são meus padrinhos de casamento. Olha os só. queridos padrinhos de casamento. Então a gente vivia no dia a dia. Todas as noites eu estava na casa deles. E, obviamente, o assunto era música. Eu assistia a todos os ensaios, várias gravações eu assisti. Sim, participava de alguma forma, sabe? Por exemplo, eu tinha um gravador Philips, que eu gravava as corridas, um negócio, olha, antigo, mas tem um som até hoje, porque ele está guardadinho como relíquia. Eles usaram numa gravação, num show, desses festivais da canção, eles usaram o gravador lá, tá lá reproduzindo alguma coisa que a Rita falava. Então, assim, eu vivi com eles a vida inteira. Compramos os terrenos juntos lá na Serra da Cantareira. Cada um tinha o seu, o Dinho também, eu tinha o meu, a Rita foi a primeira a construir, depois o Arnaldo construiu, e nós tínhamos outros amigos lá que tinham casas, né? Então a ideia é o quê? Era uma comunidade hippie, né? Eu não tinha dinheiro para construir o meu, eu fiquei lá, deixei valorizar, mas naquela época... Reginaldo Leme era hippie, né? Tá ali. Vocês acham que vocês são malandro hoje? Pra puta que pariu. Hippie, bicho grilo. A foto do meu casamento, o cabelo na cintura. Assim. Aí o meu terreno, como eu não construí, depois eu acabei vendendo para a Rita, que ela ampliou a casa dela, o meu era vizinha, eu vendi para a Rita. Enfim, já vivi muito com eles, assim. Putz, cara, acho que meu sonho era ter conhecido a Rita Lee, como eu sou fã dessa mulher, cara. Nossa Senhora. Com o Sérgio Arnaldo, eu falo hoje ainda, troco ideias por WhatsApp, mas com o Sérgio eu falo mais, pessoalmente mesmo. Porque o Sérgio está morando no Brasil de volta, né? Ah, que legal. Tá vendo? O Reginaldo Leme é um pouco futebol, música, Fórmula 1. Por isso que eu fiz questão, falei, não dá pra não falar. A pizzada é você que faz a pizza também? Mas de vinho manja. Hã? De vinho manja, que eu sei. De vinho, sim, Opa. mas, cara, se eu botar a mão na comida, ninguém come. Se eu botar a mão na cozinha, ninguém Esse negócio come. de vinho aí é coisa sua com o Galvão? Vocês Não. gostaram junto? Porque esse vinho do Galvão é caro pra caralho. Eu falei, vou comprar um vinho do Galvão. Eu falei, pô, mas é mais barato eu mandar vir um vinho lá da França. Não, Avisa ele pra fazer na Black Friday. Aí ele não fez nada. Eles têm sempre uma promoção, mas o vinho é bom. Hoje tem mais de 10 rótulos. É no Paraná, Londrina, lá, né? Não, no sul. É no sul, lá, fazenda, tá. lá no sul mesmo, nos Pampas. E o vinho é bom dele. É que tem um vinho muito caro que é importado, né? Que é o Brunello de Montalcino dele é importado. Mas, de fato, eu aprendi muito com o Galvão. Aprendi a gostar de vinho, aprendi a gostar de vinho com o Galvão. Ele sabe muito mais do que eu. Mas eu sei o suficiente assim para saber o que eu gosto. Não tenho o poder aquisitivo dele para tomar Mas quase! os vinhos que eu gostaria, mas seleciono assim, bons, mais para faixas de baixo. E quem diria, hein, que em 2025, tanto você quanto ele estariam na Band?
Vocês se encontram lá às vezes? É difícil? Não, é difícil porque o programa Os dele horários, é nas segundas-feiras à noite. Eu vou na Band durante o dia, assim, para gravar rádio que eu faço, para gravar programas, gravar chamadas, como eu tenho até uma gravação hoje. E à noite, quando eu quero ir no programa dele, eu vou. Foi umas 4, 5 vezes, depois a gente sai para jantar, que é o jantar tradicional dele. O jantar com o Galvão não tem hora para acabar. Eu já fui num jantar. Você já foi? Já fui. Amigo, Já fui. O recorde foi um com... O recorde foi um com... Ai, com a Adnet? Não. Com a Adnet? Não, com a Adnet também foi legal. Não, a gente... Você estava no com a Adnet, não? Gente, teve uns... A grapa, amigo. Traz a grapa. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o Ivan Lins. O Ivan Lins foi lá... Gênio. Nossa Senhora. Gênio. E o Ivan Lins pegar o piano do restaurante? Do restaurante. Um piano lá, meio assim, afinação... deve estar desafinado. Porque... dava show a noite inteira e tal. Mas o recorde nosso foi 8 horas da manhã. Nossa Senhora. Claro que o Lelis fechou, deixou 2 garçons 8 da manhã. Gente, 8 da manhã. Você, o Galvão, quem mais estava nessa? Eu, o Galvão e o... Meu Deus. O Ivan Lins? Esse é o do Ivan Lins? Não. Você ficou tocando piano até as 8 da manhã? Começa no jantar, termina no café. Não tem problema. Peraí, não, mas esse eu vou lembrar, peraí. Daqui a pouquinho. Mas teve um outro também muito bacana. Se lembra dos os músicos antigos que eles criaram os Originals, né? Uma banda maravilhosa, todos Netinho, os grandes músicos da época. Então, eles foram lá, fizeram... Aí era a minha praia. Aí nós ficamos até amanhecer também. Mas o que eu estou tentando lembrar, meu Deus, é o técnico... Ah, técnico de futebol? Que faz programa com ele, pô. Meu irmão. O Falcão? O Muricy? Hã? Muricy faz com ele? Não, o Luxemburgo. Futebol. Luxemburgo. Ah, o Lucha tava nessa até 8 da manhã. É a cara do Lucha mesmo. Foi Tomara cedo. que o Lucha Tá não pra vir esteja aqui assistindo. também. O Gustavinho tá falando com ele lá. Tá pra vir aqui. O Lucha é demais, cara. O Lucha é boa Ele gente se aposentou demais. agora oficialmente, né? Oficialmente. né? Ele... Mas é gente boa demais, conhece muito. Você falou do Falcão. O Falcão é um irmão maravilhoso. Acompanho ele, inclusive, na Itália o tempo todo. O Casagrande, irmão, roqueiro. Esse é roqueiraço, né? O Mauro Naves, pô, não tenho o que dizer, cara. Eu trabalhei a vida inteira com ele, assim. Irmãos. Por falar em treinador de futebol, tava falando com o Garcia, quem é muito fã de Fórmula 1 é o Abel Ferreira. O Abel é viciado em Fórmula 1. O que você tem de informação? Já conversou com ele? Não, então, conversei, porque o Abel é super amigo do Luiz Roberto, narrador da Globo. Super amigo. Então, a gente conversa muito sobre Fórmula 1. Eu também não sabia. Super amigo. Mas amigo. Luiz Roberto e Abel Ferreira, que beleza. Que resenha, hein? E ele gosta muito, né, de Fórmula 1. Ele costuma ir no Grande Prêmio. Entende de Fórmula 1 ou... Não, entende. Porque essas pessoas que gostam... Gostar é fácil. Agora, gostar eu também gosto. Gostar e ler. Tem que ler. Tem que ler muito. Eu vejo pessoas assim que... Muitos artistas gostam muito, né? Mas aí você vai ver o nível de entendimento, pode ser médio, mas tem uns, cara, que sabem tudo. Eu gosto de conversar com eles porque eles sabem tudo e vão buscar assuntos ali, que é aqueles que eu gosto de falar, né? E o Abel, ele é desse nível. É consumidor, assim, de... Não fala besteira. Não, é desse nível. É um cara estudioso demais também já, então acho que já... Grande cara. Ele deixa pra falar as besteiras só nas coletivas. Ali ele descarrega tudo. Essa semana ele falou uma grande. Essa só não. Essa semana ele falou uma grande. E Portugal tem um grande prêmio muito tradicional. Não mais, né? Não tem mais. Não tem mais. Mas nunca teve grandes pilotos que eu me lembre. Não. Como eu convivi muito com os portugueses, que tenho amigos ainda hoje, eles falam de um lá antigo, que chamava-se Mário, mais antigo, estou dizendo na década de... Eu não vi, na década de 60, né? E que era um cara que foi bem. Foi bem até um certo ponto, não ganhou corrida, mas não teve nenhum português. Depois teve o Pedro Lamy, que foi bem, mas não ganhou corrida, mas era um piloto razoavelmente Prometeu muito rápido. no começo, mas prometeu muito e entregou pouco, Prometeu muito e entregou pouco. Vira e mexe aparece. Recente teve o Antônio Félix da Costa aqui também, que era uma promessa boa, né? Esse é muito bom piloto. Esse é bom. Esse tinha que estar na Fórmula 1, só que ele estava na escolinha da Red Bull, olha só, e ele era o próximo. Não vou lembrar exatamente o ano, mas ele era o próximo da lista. Todo mundo anunciando ele como piloto.
Aí veio o Kvyat, russo, com uma baita grana, e comprou a vaga, e o Alex, Antônio. o Félix ficou fora da Fórmula 1 e está na Fórmula 1, e já foi campeão. Esse é Pilotaço. outro irmãozaço. Falo com ele semanalmente no WhatsApp. Veio correr na estoque aqui, né? Ele correu na Stock e ganhou a corrida. Esse é bom demais. E o que acontece com os pilotos brasileiros, né? A gente tem o Bortoleto agora, ficamos com uma janela de quanto tempo esse De brasileiro, 2017 para cá. 7 anos, é. 7 De 16 foi a última corrida do Massa. Porque eu tenho a impressão, o Regi não tenho o que falar, o Garcia é especialista, eu sou apenas um simpatizante que assisto quando é possível, já gostei, já acompanhei mais a Fórmula 1, gosto, mas parecia que antigamente era mais fácil. Havia mais brasileiros que conseguiam chegar na Fórmula 1. Parece que isso foi ficando mais difícil. Eu não gostaria de entender com vocês o porquê. É grana? Grana. Não é só para o Brasil, é para o mundo. Porque a Fórmula 1, a inflação que aconteceu na Fórmula 1, inflação de salários, de ganhos não só de pilotos. De pilotos, para você ter uma ideia, o Piquet, campeão do mundo, tricampeão do mundo, ganhava 2,5 milhões por ano. Hoje isso na década de 80, né? Da década de 80. Hoje o Verstappen e o Hamilton ganham 45 milhões de libras ao ano. E as categorias de base diretas da Fórmula 1, elas estão ficando muito caras, Muito né? caras. Você entrava numa Fórmula 3, que é onde todo mundo tinha que passar, $300 mil, você entrava lá, corria, se você fosse bom, ficava. Hoje custa $3 milhões. Uma Fórmula 3, a Fórmula 2 custa 5. A Fórmula 1 não tem valor. A Fórmula 1, além de você ser muito bom, você tem que trazer um patrocínio com seus 25, 30 milhões de dólares. Então, a porta de entrada está muito difícil. Então, para conseguir entrar hoje, você tem que trazer um belo patrocinador ou você ter um pai muito rico. Aí, se você for bom, você fica. O Bortoleto é muito bom. É bom mesmo? É bom mesmo. Você vai ver o que esse cara é bom. O que você achou dessa temporada de estreia dele? Porque ele começa com dificuldades, claro. Ele é São Paulino também, né? Não. Ele diz, eu já vi gente falando que é São Paulino, já vi gente falando que é flamenguista. É São Paulino. Deve ser Ouro. É São Paulino. Para ser campeão do mundo tem que ser corintiano. É Senna, meu amigo. Bortoleto deve ser palmeirense, né? Ele começa com as dificuldades dele, até porque dos pilotos que entraram nesse ano, ele foi de longe o que menos andou de Fórmula 1 antes. Né? Ele foi andar em setembro do ano passado pela primeira vez com uma McLaren alugada na Áustria. Velha. Ele tem dificuldades no começo normais de adaptação, depois ele engata uma sequência muito boa, pontuando, estando sempre ali. E aí veio esse acidente no Brasil que mexe um pouquinho, né? Tanto no treino quanto foi um na acidente, um erro pequeno, mas de consequências grandes, né? Esse mexe um pouquinho, não é assim, o piloto, não, depois de um acidente, ele não fica com mais ou menos medo. Não. Tanto que a primeira coisa que você faz depois de um acidente é sentar no carro e sair. Se tivesse um carro reserva, ele tinha feito isso. Ele me contou uma coisa, para você ver o que acontece na cabeça do piloto durante o acidente. Ele não tem a menor dimensão do que foi. Então, a hora que o carro parou, 4 rodas para baixo no chão, ele foi no câmbio para sair. Ele não está vendo, né, o que aconteceu com o carro? Não tinha carro. Não tinha roda, não tinha nada. Então... Foi esse acidente que ele pega na tinta ali, né? Aquela tinta é tudo isso mesmo? Não, com chuva. Com piso chuva, molhado. Muda muito a aderência do pneu na... Passa você no asfalto num dia de com chuva. Com seu tênis mesmo, se você passar o tênis... Você escorrega e cai. Na faixa de pedestre acontece isso. Não, esse negócio... Então, eu estou dizendo, não é medo isso, mas abate psicologicamente, principalmente por ser no Brasil. Ele estava a semana toda surpreso com a recepção dele. Ele falava assim, cara, ele saía, eu estava com ele no boxe, por exemplo, ele saía pro boxe, a torcida, a arquibancada inteira, Bortoleto, eu voltava e falava, Regi, você viu isso? Olha o que está acontecendo comigo, eu me arrepio até de dizer. Então, você vê, porque o brasileiro ama a Fórmula 1, ponto, isso... Não tem a menor dúvida. O brasileiro amou a Fórmula 1 sem piloto, amou a Fórmula 1 sem campeão. Com a sua licença, mas também por sua causa, tá? Você é responsável por isso também. Obrigado. Sem dúvida. Amou a Fórmula 1 depois da morte do Senna. Vou dar uma frase do Schumacher em 95, quando ele veio para o Brasil, no ano seguinte à morte. Ele viu a arquibancada lotada. Ele falou para mim, vocês merecem ter sempre um campeão do mundo, porque se na Alemanha tivesse acontecido o que aconteceu com vocês, isso aqui estava vazio.
Quer ver, Schumacher falou isso. Schumacher falou isso. Então, o Brasil merece mesmo isso. Então, o Bortoleto estava nesse entusiasmo todo, aí acontece aquilo. Acontece aquilo, não o acidente da corrida sprint. A corrida sprint, claro que foi um erro dele, porque ele é arrojado, mas ele foi num momento assim, que não estava valendo nada. Se ele passa o álbum, não ia ganhar ponto nenhum e era um sprint, né? E vem na empolgação, porque uma volta antes ele tentou e a torcida... aí o álbum passa ele de volta. Aí tem mais uma volta. É isso. E mais, a equipe também, quando ele tentou, vibrou. Então, ele sabe que a equipe quer isso dele. Ele é um piloto muito arrojado, mas muito cabeça. Então, fez uma temporada de estreia maravilhosa, no pior carro da Fórmula 1. Em 2020, é o pior mesmo. Em 2024 era o pior. Hoje tem a Alpine, que é um pouco pior. Mas é ruim o carro. Em algumas corridas apareceu bem. E nessa do Brasil, o carro apareceu bem. Você vê que o Hülkenberg estava bem. Ele falou, pô, eu vou estrear no Brasil bonito. Pegou muito rápido a pista, né? Aí... Bom, tomara que tenha um ano bom de 26 o Bortoleto, né? A gente torce muito para isso. Vai ter. Uma coisa é certa. Esses 2 acidentes seguidos dele na primeira volta da corrida, Brasil e Las Vegas, se tivessem ocorrido no decorrer do ano de estreia, vamos lá, um na 6ª corrida, outro na 12ª, passava despercebido. Por azar aconteceram em 2 corridas seguidas, sendo uma no Brasil. Mas vocês podem esperar muito dele. Que seja um peso, né, para um garoto, né, correr no Brasil, coisa que o Rubinho carregou a carreira inteira. Aproveitar então para falar dos outros pilotos brasileiros. Antes do Rubinho, que eu acho que o Rubinho é um cara que é importante a gente falar. Mas o Massa tem alguma possibilidade de conseguir esse título dividido com o Hamilton? Não tem. É igual o Inter lá em 2005. É muito difícil conseguir, mas os caras continuam tentando. O Massa não corre mais, ele continua nessa briga. Complementa essa pergunta com o que tem de informação sobre esse assunto, Garcia. Não, eu vou complementar essa pergunta. O caso está na justiça e a justiça acata o caso não sem dar o julgamento, mas ela aceita a análise do caso, né? O Massa já nem pleiteia mais o título, ele quer uma compensação financeira por causa disso. Né? Eu sabia que ele queria o título dividido. Ele queria o título, mas ele já sabe que não vai rolar. Então, o que os advogados estão indo para cima no tribunal é para que ele tenha uma compensação financeira por isso. Porque o piloto perde muito. Imagina você vai fechar um contrato de patrocínio no ano seguinte, você é X. Imagina você é X campeão do mundo. Mas não tem valor, não tem preço. Para patrocínio, ele consegue mensurar e mais o que ele quiser, porque ele pode achar que o título o nome dele lá no... Não tem. O que ele quer é isso. Ainda que fosse dividido com o Hamilton, sei lá, vai ver que ele ainda consiga, mas essa aí se tornou cada vez mais difícil, mas uma compensação financeira grande ele vai ter. Mas tem que ser gorda, né? O que seria justo, Regi? O que seria justo? Se você fosse da comissão lá agora para... O que seria justo? Dividir o título, mas com um senão. Naquele momento, 15 anos depois do ocorrido, eu falei para ele no começo, era muito difícil. Porque na semana seguinte ao ocorrido, quando fiquei sabendo, quando já estava dito que era isso que tinha acontecido, eu falei para ele. Depois da Malásia? Foi Malásia, não, né? Foi Singapura. Mas não para mim é tudo o mesmo lugar. Não, porque logo depois... logo depois a gente não sabia ainda. Quando a gente ficou sabendo no ano seguinte, aí eu falei para ele, cara, a Ferrari é muito forte. Você pega um departamento jurídico da Ferrari, vai para cima disso aí. Ele falou com a Ferrari. Aí ele falou, a Ferrari não quis se meter. As equipes têm essa, elas têm um... Não são compadres, mas elas têm um negócio assim de não vamos ferir a Fórmula 1. Não vou brigar com a McLaren, vou brigar com a Williams. Porque é um negócio de todas, né? Em cima disso... eles corporativos pra caramba. Em cima disso, eu não acho que ele optou também por não ir atrás. Quando eu digo optou, você tem opção, uma coisa e outra. Não que ele esteja errado, mas assim, eu não vou também arrumar confusão com a Ferrari, não vou arrumar confusão... Não é isso que ele... Por ele, confusão, ele arrumaria. Na época, arrumaria. Mas ele seria muito fraco, sozinho. Né? E não teria força nenhuma. Só que aí, o Bernie Eccleston, que é louco pelas frases... Adoro. As frases assim que viram notícia, tudo...
falou, o ano passado, que a FIA já sabia de tudo. Pronto. Aí, Era o que ele precisava. Aí era o que ele precisava. Pronto, bateu nisso e falou, vamos lá, se a FIA sabia, então vamos lá, FIA resolva. E como que foi que essa informação chega a você? Porque quem traz a informação a público é o Reginaldo. Em meio a uma transmissão de Fórmula 1, toda a corrida começa legal, tem aquele momento de calmaria, ele espera o momento de calmaria, zoom, 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 né? Que toda transmissão tem isso, ele fala assim, beleza, agora eu vou trazer a informação. Mas como que essa informação foi chegando até você? Via Piquet também, né? Cara, não tem um Piquezão? Piquezão. Tem um capítulo no meu livro sobre isso, assim. Essa aí. história é maravilhosa. Claro que não é maravilhosa por Massa, mas a história da revelação é maravilhosa, eu digo. Porque, vou resumir, hein? Mas está no livro. Quem quiser saber mais, está aí, ó. Teve um momento, teve uma corrida no ano seguinte, 2009, teve uma corrida na Hungria, porque isso foi em 2008, certo? 2008. Em 2009 teve uma corrida na Hungria em que o Piquetzão apareceu e ele não vinha mais acompanhar o Nelson. Ele falou, Hungria, onde tem o lance da mola, até, do Massa. Foi nessa corrida. Coincidentemente, foi nessa corrida. Ele tinha deixado de acompanhar o Nelson porque ele dizia assim, acompanhei ele até chegar na Fórmula 1, agora é com ele. Mas aí ele veio a saber desse negócio antes, tanto que ele falou com o Charlie Whiting, que era o diretor de prova da FIA, e o Charlie falou para ele, olha, veja aí o que você quer falar, fala com o Bernie, alguma coisa. Não, acho que ele não falou com o Bernie. Meio que guardou aquilo para um momento oportuno. Claro que também chegou um momento em que ele estava vendo que o Briatore, que é um tremendo mau caráter, é um câncer na Fórmula 1, ele ia, não por querer botar o Nelson para fora, mas ele ia botar o Nelson para fora da equipe. Mas não por isso, por outras tantas que ele fez, a vida inteira. Vou citar um exemplo. Interlagos teve um acidente que poderiam ter morrido o Alonso e o Mark Webber. Lembra? Na corrida que, na final, ganhou o Fisichella. Depois trocaram o pódio, né? Nossa, eu lembro dessa corrida. Foi uma loucura essa corrida. Na subida, no Café, que é um único lugar perigoso de Interlagos, houve uma batida, ficou pneu, o carro no meio da pista, e o Alonso vindo, e o Briatore não avisou o Alonso. Tipo assim, aproveita isso aí. Ele não falou, mas tipo assim, agora ele vai aproveitar, vai desviar e vai tornar líder. Ele bateu de frente, ele não morreu por muita sorte. Tanto que até aquele momento ele foi considerado o terceiro colocado, ele não vai para o pódio, né? Não vai para o pódio, Então, esse é o Briatore, entre outras tantas, hein? Entre outras tantas. Foi o cara que apoiou o Schumacher a fazer a vigarice contra o Damon Hill lá na Austrália, que foi o primeiro título do Schumacher, Nossa, entre outras tantas. Essa até hoje eu não entendi. Essa até hoje eu não entendi. O Schumacher, e depois ele faz isso de novo, mas dá errado. Dá errado. Com o Villeneuve, isso, 97. Mas isso aí, até hoje eu não entendi. Por que não teve punição para o Schumacher isso? Teve uma punição. Ele perdeu todos os pontos que ele tinha no campeonato. Em 97, né? A de 94 não. A primeira. A primeira? Perdeu nada. Então, perdeu nada. É mais ou menos igual o STJD aqui no Brasil, isso aí? Por aí. Dependendo do dia, da pessoa. Por aí, era. É mais ou menos isso? Era, né? Hoje mudou bem a coisa. Hoje a administração é muito diferente hoje, né? Era muito diferente, né? Era rudimentar, digamos assim. Mas você vê... A outra foi em 97, que ele jogou o carro para cima do Villeneuve, que o Villeneuve ia ser campeão. Ficou o Villeneuve de Ferrari, ele de Benetton. O Villeneuve de Williams, ele de Ferrari. O Villeneuve de Williams, ele de Ferrari, perdão, eu sabia que tinha errado. Aí ficou a marca no carro do Villeneuve, ficaram as rodas do Schumacher na batida. Ele acerta o corpo do carro, né? Então... Só que, inclusive, acertou o corpo. Olha, inteligente, porque se ele acerta a roda, ele capota, né? As duas rodas Schumacher, a gente nunca mais virando no mesmo sentido. Vai ter notícias dele? Nunca mais. Então ele acerta aquilo, mas ele se dá mal, porque o Villeneuve se mantém na pista e ele vai para fora. Então, ele perdeu todos os pontos do campeonato. Mas, enfim, já tinha perdido o campeonato, tanto faz se terminar como vice com 300 como 0. Né? Então, essas punições assim que nem servem de lição, porque um cara como ele, que sabia que ia ganhar mais tarde... Né?
Então, o Briatore provocou isso e ia mandar o Nelsinho para fora da equipe. Nessa corrida da Hungria, o Nelson está conversando com vários jornalistas brasileiros, portugueses, italianos. Os italianos adoravam ele, sempre, adoram ainda hoje. Então, ele conversando, e ele, num intervalo de treino, eu estava junto, e ele soltou um negócio lá, eu falei, puxa vida, depois eu vou investigar isso. Né? Aí a turma se dissipou, foi embora, cada um foi trabalhar, eu não tinha que trabalhar naquele momento, tá? Eu tinha que escrever a matéria que viria mais tarde, fui procurá-lo. E aí, quando eu fui procurá-lo, ele falou para mim assim, olha, você merece ter exclusividade nisso, porque você foi o único que sacou. Aí ele me contou tudo, que tinha sido de propósito, que é isso, que o Nelsinho ia fazer uma delação premiada, ou já tinha feito, e que ele falou, esse assunto é seu, guarda para você, que vai chegar o momento de você tornar público. Aí que entra aquela fidelidade do jornalista com a fonte sem ser infiel com a função dele de publicar. Porque você sabe que vai publicar aquilo e muito mais, se você guardar. Então, eu guardei, devido ao momento, era para guardar sei lá quanto, ele ia me avisar, só que teve que antecipar esse aviso, porque chegou na corrida da Bélgica, daquele ano mesmo, um pouco depois, o Nelson já tinha feito a delação. Então, o presidente da FIA, que era o Max Mosley, mandou fiscais na corrida da Bélgica investigadores, na verdade, para entrevistar os membros da equipe Renault e etc. Tá. E aí o Nelson me ligou no sábado da corrida e falou, olha, tem que ser amanhã ou nunca, pelo seguinte, esses caras vão estar aí, os jornalistas vão perceber que eles estão... Mas essa movimentação, né? Estão investigando. Então, se você quer manter essa exclusividade, é amanhã ou nunca. Aquilo foi no sábado. Aquilo me deu um calafrio, cara. Eu quase não dormia à noite, porque eu tinha uma bomba daquela que eu não sabia se era bomba ou não. Você perde a noção. Falei, nossa, será que eu vou revelar isso? Isso não importa para ninguém, já passou. Cara, te passa tudo pela cabeça. Mas eu falei assim, vou esconder de todo mundo. Não posso falar. Não posso chegar para o Galvão e falar assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Porque a exclusividade era minha. Né? O Galvão ia deixar a exclusividade para mim, mas ele ia... Teria o risco, talvez, até de alguém vetar isso, né? Vetar que você trouxesse ao ar. Pode ser que a Globo vetasse. Acho que não, mas era uma baita notícia. Depois eu vinha ver que era uma baita notícia, porque no momento que eu fui para o ar, o João Pedro Paes Leme, que era nosso chefe aí no Rio, avisou o repórter, o cinegrafista, esquece de tudo, esquece de corrida, esquece de tudo, o assunto é esse. Aí que eu falei, puxa vida, eu tinha tudo isso na mão. Com isso, eu tinha cometido um grave erro de manter sigilo, claro, mas devia ter avisado, particularmente o repórter e o cinegrafista. Falou, se preparem que eu vou falar isso. Eles iriam guardar segredo, mas iam ficar em cima do assunto, principalmente o cinegrafista, fazer imagens e tudo. Mas aquela de manter segredo... Putz, cara, uma coisa, né? Você não tem ideia do que eu passei. Você não tem ideia. Bom, aí a hora que eu falei o negócio, tá, foi muito pior, porque aí fiquei naquela baita dúvida, né? O Galvão e o Luciano Burti falaram, não, isso não é possível, nenhum piloto falaria isso e tal. Eu comecei a dizer e tal, e enfim, cara... Mas falou. O Galvão não veio te cobrar depois fora do ar, não? Você não me contou, Reginaldo. Não. Ele cobrou... Não cobrou, ele foi assim, cuidadoso comigo. Ele falou, olha, não sei quem te falou, mas talvez seja o Piquet, ele falou, mas você confia muito nele, mas ele pode estar te levando a um desastre seu. Então ele veio dar Mas sem saber, ele já ganhou, que foi o Piquet que te contou. Sem você ter contado. Não, ele falou, talvez seja. Não, depois ele Galvão é um malaco, né? Depois, à noite, a gente, num hotel lá, tomando uns birita lá, depois do jantar, ele veio a saber porque o Piquet me ligou. Eu atendi o telefone, saí para falar longe de todo mundo. Ele, na hora, falou, é o Piquet? É o Galvão. Deixa eu falar com ele. Na hora. Eu quero falar com ele. Aí eu saí de lado assim e falei, Nelson, o Galvão quer falar com você. Posso falar mesmo?
Ele falou, nem fudeu. A gente já imaginava que seria isso. Não, agora nem fudendo. Então eu aí desliguei, voltei, Galvão, ele tá indo, porra, tá super atolado, lá tá indo pro negócio, um monte de gente para falar com ele, disse que te liga depois. Mentira, né? Tá esperando até hoje a ligação do Piquet. Mas enfim, essa foi a história. Mas que baita história, cara. Olha, baita veja o tempo história. aí que tá... Que baita história. Como é que tá sendo? Não, vamos mais só um pouquinho aqui. Mas é por isso... Não, cara, eu volto, hein? Não, eu volto. Tem mais 10 minutinhos aí? Vamos lá. Rubinho é um baita cara piloto. Injustiçado. Totalmente. No Brasil. No Brasil. Porque ele é reconhecido no Brasil. Estamos falando do Brasil. No Brasil. O brasileiro não gosta do automobilismo, não gosta de um determinado... Fora futebol, não gosta do tênis. Ele gosta de um brasileiro campeão. Ele gosta do Guga. Ele gosta do Ayrton. Ele gosta do Piquet, do Emerson. Então, o Rubinho foi 2 vezes vice-campeão. Mas no Brasil isso não vale nada. Porra. Né? É incrível, velho. Ele é injustiçado. E aí, é incrível que na própria Globo, aquele programa humorístico, né? Tirava sarro dele. O Rubinho, para mim, é o seguinte. O mérito do Rubinho é eu ou ninguém seria capaz de engolir o sapo que ele engoliu no Brasil. É inacreditável. Acho que ele devia ter ido para a Williams em 2003. Quando ele foi? Em 2003 ele teve conversas com a Williams, poderia ter ido. A dupla era Ralph e Montoya, e aquele carro chegou longe. Você acha que ele poderia ter? Não sei a que nível chegou a conversa, mas claro, poderia ter ido. Mas ele tinha certeza, ele sabe do potencial dele. Quando ele foi para a Ferrari, ele me confessou que estava indo, porque ele falou assim, tipo assim, eu sei que eu sou bom, agora eu quero medir com o Schumacher. Quero saber o quanto eu sou bom. Isso é maravilhoso num piloto. É um desafio. Ele botou a cara e, cara, eles correram juntos 99 corridas. 24 ele largou na frente do Schumacher. Não é para qualquer um, gente. O Schumacher, além de ser o Schumacher, era dono da equipe. Ele montou a equipe para ele. Né? Escolheu o chefe, escolheu todo mundo. Essas séries aí, a do Senna que saiu... E depois, eu assisti agora da Galisteu, você assistiu? Não. No HBO saiu a da Galisteu. O quanto o quanto é floreado aquilo, quanto a pessoa que assiste, que nunca teve contato com esse mundo da Fórmula 1, até os mais jovens que não acompanharam o Senna, o quanto tem de veracidade ali que você... Muitos momentos você viveu, né, Regi? A maioria deles. Tudo, né? eu confesso para você que o da Galisteu eu não pude ver ainda, infelizmente, mas claro que eu vou ver, ela, querida amiga. O timing do lançamento, semana de GP de São Paulo, depois vem tudo encavalado. Tudo corrido demais. O do Senna eu vi várias vezes e apoio a série maravilhosa. É que eles falam, não, é aquela parte que ele vai de carro, come macarrão na oficina. Mas, pô, para você criar uma série... Você tem que ter essa dramatização também, né? O filme Fórmula 1, eu tive. O filme Fórmula 1, que bateu todos os recordes de bilheteria, esse do Brad Pitt, ele não é real, óbvio. É um piloto que, sei lá quantos anos depois, 10 ou mais, tinha deixado de correr e volta para ser um piloto daquele nível. É absolutamente impossível. Depois, todas as atitudes dele, por exemplo, véspera de corrida, ele ali dormindo com uma mulher ali da equipe, depois sai no terraço fumando um cigarro. Né? Mas é cinema. Mas é cinema, gente. Todo mundo tem que entender que é cinema. Aquele filme é maravilhoso. Bateu o maior recorde. É o filme de tema esportivo mais vendido na história. Na história. E olha que teve filmes reais de Fórmula 1, como o Grand Prix, é o grande filme. Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. John Frankenheimer. Aquilo não existe igual, mas era da década de 60. Né? A série do Senna é muito boa. Omitiu algumas coisas por causa de tempo. Né? Você fala se eu participei. Eu participei, tem até meu personagem. Tem o seu personagem, mas você não sente que a história... Eu esqueci o nome da jornalista na série agora. Você não sente que ela é um pouco inspirada na sua relação com ele? Pô, meus amigos falam, ela é você. Total. Pô, a última entrevista é totalmente minha, 100%. Uhum. Eles pegam a entrevista e põem ela, com a jornalista fictícia, pelo enredo da história. Senão eu não poderia estar aparecendo como personagem. Então. Você teve que autorizar tudo certinho? Não tive. Não precisou. Não precisou? E tudo bem para você?
Tudo bem, imagine. Eu com a família. É uma homenagem, né? Não deixa de ser uma homenagem, né? Uma homenagem. Eu não sei se estava, não lembro se estava. Deveria estar. Deveria ter no filme. Essa entrevista foi concedida ao Reginaldo Leme em 1988. Deveria. Regi, uma coisa que me incomoda, estamos acabando, prometo. Uma coisa que me incomoda, ninguém foi condenado no caso da morte do Ayrton, né? Não teve uma condenação, não teve... assim mesmo que E tinha vira que e mexe, ser. ele toca nesse assunto comigo. Não, é uma coisa que eu acho que não deveria ter sido desse jeito. Não, é um sofrimento para todos nós. Mas, olha só, primeiro, automobilismo Tem o risco. tem um risco. Segundo, tudo consta que não foi nenhuma culpa da equipe. O Ayrton estava assim, incomodado com uma barra de direção que ele pediu para fazer uma solda ali. Não é que essa solda é risco. Não, uma solda eletrônica que na Fórmula 1 não tem comum. erro. É comum, mas não tem erro, não quebra. Quebrou. Consta que quebrou. Né? Na Auto Sprint, a revista italiana do dia da morte, a revista antecipou a saída, saiu no dia da morte, era uma capa preta com Senna é morto. Tá. E tinha a foto do volante do carro em cima da carenagem com o resto da coisa quebrada. Então, a pergunta era... Não é que tirou o volante, ele quebrou mesmo. A pergunta era, quebrou antes ou quebrou depois? O Bigola fala que o capacete do Senna não era tão resistente quanto os outros. Ele te pediu para trocar o modelo do capacete para fazer a pintura. Uma informação que eu não tinha, e o Bigola é super confiável. Ele falou aqui. Ele é nosso amigo, ele vem aqui. Ele fala que o capacete do Ayrton era diferente, porque ele queria um estofado verde dentro do capacete. E quem fabricava na época esse capacete teve que trocar, e aí acaba que o capacete dele não estava dentro da regra. Cara, eu não sabia disso. Depois você liga pro Bigola e você pergunta para ele. Meu irmão, meu brother. Depois você pergunta para ele. Meu brother menor. Faz a sua última pergunta pro Regi, que depois eu quero saber os próximos passos que ele vai tomar agora na carreira dele pra gente encerrar o Vamos lá, desculpe eu estar olhando no relógio. Imagina, a gente já tá encerrando. Com a Band. Então a última nossa aqui então, porque inclusive você soltou essa pra gente lá na Filmania, pro Léo Marçom, no GP de São Paulo, que o Regi passa, até porque domingo agora se encerra um capítulo na história das transmissões esportivas no Brasil, questão da Band, e é também a última transmissão do Reginaldo Leme, Fórmula 1 TV, em televisão. Só que você recebeu uma credencial permanente da FIA, vitalícia e permanente da Fórmula 1 para cobrir a corrida que você quiser, estar na corrida que você quiser. Olha só. Para onde você vai e o que você vai fazer ano que vem? Você já falou em 5 corridas ali, você já sabe. Eu gostaria. Bélgica. Preciso ter dinheiro para fazer 5 corridas. Uma eu sei que eu vou fazer, que é o Japão, porque a Shell me levou na Bélgica e vai me levar no Japão. Tem uma outra já, a Inglaterra, que eu vou pela JVC, que é de tratores, né, que eles fazem todos os trabalhos em todos os autódromos, né, colocação de guarda-reio, remoção de carro, aquela coisa. E alguém mais que me convidar, hein, gente? Estou aí. Mas eu gosto de estar, por exemplo, Miami vai ser uma viagem relativamente fácil. Ainda mais com essa credencial vitalícia, poxa, quero estar na Fórmula 1. Eu não me desligo da Fórmula 1. Eu deixei a Fórmula 1 quando eu saí da Globo. Eu deixei. Fiz um acordo, saí, porque estava estafado. Fiz um acordo e saí. Falei, bom, acabou. Vou fazer Fórmula 1 pelo meu canal. Criei o meu canal no YouTube. Hoje é um sucesso muito grande, graças a Deus, com os produtos que a gente tem lá. Tem mais de 15 produtos diferentes, né? E, inclusive, o pré-GP, que é o que eu mais gosto de fazer, que vai ao ar nas quintas-feiras à noite, pelo canal Automotor, por Reginaldo Leme. Nas quintas-feiras à noite, era o antigo Sinal Verde que eu fazia na Globo, que era contando sobre o ambiente, sobre o povo, o que eles comem, o que eles falam, como é que eles gostam, e a segunda parte, automobilismo, Fórmula 1. Na Globo eu tinha 8 minutos, hoje eu tenho quanto eu quiser. E o Sinal Verde ele está cravado aqui na memória do pequeno Garcia lá atrás. Legal, de todo mundo. Maravilhoso. Então, eu falei, vou continuar ligado à Fórmula 1 e fiquei... A primeira corrida que eu assisti em casa, no sofá, até minha mulher fez uma foto, eu botei ele e falei, olha, sabe que não é tão ruim? É divertido. Tal. Pô, na época, essa foto foi o recorde de visualizações no meu Instagram. Foi o recorde.
né? Mas bateu tudo. E, enfim, aí curti aquele ano. Intensifiquei a minha participação no canal, gravei coisas, gravava as coisas no Instagram, fazia comentários antes e depois das corridas. Me lembro, tinha jornalista de rádio, Odinei, o Odinei Edson, que é também outro irmão. Não é que eu estou chamando todo mundo de irmão, é que esses que eu estou falando são irmãos. O Odinei, eu lembro que ele abriu uma transmissão falando assim, gente, não dá para transmitir uma corrida sem antes ler o que o Reginaldo escreveu. É porque eu estava caprichando naquilo. Não tenho mais tempo de fazer aquilo. Adoraria, mas não tenho mais tempo. Então, ano que vem, pode ter certeza que a gente vai ter Reginaldo Leme em algum lugar falando de Fórmula 1. Seja no YouTube, seja em alguma emissora. Vai estar no canal. Vai estar no eu tenho um programa de rádio na Band. Eu deixei a Fórmula 1 naquele ano e a Fórmula 1, um ano depois, ela veio atrás de mim. Onde eu estava na Band, que eu estava contratado. Pegou o seu vácuo e fica... Estava contratado para fazer Stock Car, não Fórmula 1. Então, agora a gente está deixando... vou continuar ligado à Fórmula 1 para sempre. O Stefano Domenicali, o CEO da Fórmula 1, quando ele me concedeu essa vitalícia, ele disse, cara, nós vamos eternamente agradecer você. Foi você que ensinou o brasileiro a gostar desse negócio. Ele falou aqui. Maior audiência absoluta de Fórmula 1 no mundo é a do Brasil. E aí é por isso que eu falo, você faz parte dessa história. Legal. Pô, com as duas mãos. Por isso que é uma honra pra tá gente ter tido esse obrigado. papo com o Reginaldo aqui. O seu contrato com a Band acaba agora também ou continua? Não, já está renovado. Está renovado sem o contrato. a Fórmula 1. Já está renovado, vou fazer outras coisas. Stock Car, que eu amo. Tá? Eles querem que eu faça a Fórmula Indy. Como não é a minha cultura, eu estou conversando de criar uma forma de eu participar, mas não ser o comentarista. Tá? Até porque o comentarista, para mim, tem que ser o... Especialista, né? O Thiago Mendonça. Esse sabe tudo de tudo. Aí teria o narrador, o Thiago Mendonça e um piloto. Né? Nós temos o Jafone, o cara que ganhou a corrida da Indy. Tem o Max Wilson, que conhece... Também esteve aqui com a gente o Max Wilson. Que cara gente fina, meu. Demais. Que cara gente fina. Então, já está adiantando o time aí, ó. Rapidinho, vou mostrar o anuário para vocês. Você queria fazer uma última pergunta? Não, mas era justamente sobre isso. Sobre os seus próximos passos. Então, tá renovado com a Band. Tá. Sorte da Band. Eu tenho muita ligação com a Band. Eu nunca trabalhei num lugar tão legal, onde eu fui tão bem recebido. Esse anuário vai sair a 34ª edição. Aqui são 33 anos. Essa aqui é relativa a 2005, que publica tudo o que aconteceu em 2024. A próxima já vai ser desse ano agora. A gente pôs o Bortoleto, embora o Bortoleto seja 2025, a gente pôs o Bortoleto porque já tinha assinado o contrato, enfim, era a entrada, a volta do Brasil a ter um piloto de Fórmula 1. As capas, não dá para vocês sentirem aqui, mas tem todo um trabalho de capa. Você assim, passar a mão, você vai ver... Alto relevo, né? O relevo de pneu, cada um tem o seu relevo. Esse aqui é o meu livro. Muito além do grid, Muito que a gente falou além do grid, bastante aqui, ó. Alguns capítulos o Regi já contou aqui, os outros Resumiu. você pode ler e devorar o Muito Além do Grid do Reginaldo Muito bom. Leme. Um livro que eu fiz em colaboração com o Alfredo Bocco e com o Thiago Mendonça, que é de quem eu estava falando. Eu conto aqui essas histórias que eu falei aqui e está esgotado, mas vem uma segunda edição. Vocês podem esperar, faço questão de trazer aqui no lançamento. Oh, Regi, muito obrigado, cara. Que honra. Obrigado. Que honra, Eu que Regi. agradeço. Obrigado. Para mim é uma honra ter essa 1 horinha com você aqui, ó. 1h03 com o Reginaldo Leme, não é para Henrique, qualquer um. liga o carro lá que nós temos que sair. Gente, esse foi o Deus ZebraCast em collab com a F1 Mania. Todo o conteúdo vai ficar disponível nos 2 canais, no Instagram. Siga o Regi nas redes sociais, acompanhe ele no canal dele também e na Band, que ele vai estar lá. E o homem vai estar em todos. Vai estar para sempre ligado à Fórmula 1. Obrigado, gente. Muito obrigado por tudo que eu tive até agora e que eu vou ter. Com certeza. A gente torce muito para isso, Regi. Parabéns, viu? Obrigado. Uma honra pra gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Até o próximo.